ser renovado pela palavra. Não usamos afirmações, mas pegamos passagens das Escrituras e as cumprimos, e as deixamos habitar em nós até o raiar da luz do entendimento. Então não estamos mais isolados, não estamos mais separados ou à parte de nossa fonte. E daquele momento em diante, em vez de gastarmos tanta vida todos os dias e esgotarmos-nos ao chegar aos 70 anos, estamos sendo renovados dia a dia. Não faz diferença o quanto gastamos nesta hora. Em alguns minutos, tudo terá sido restaurado. Não faz diferença quanto gastamos em um dia, uma noite ou um ano. Tudo será sempre restaurado, porque não estamos separados da casa de nosso Pai. Somos conscientemente um. Essa unidade, no entanto, é estabelecida apenas por um ato de nossa consciência. Somos nós que devemos lembrar conscientemente essas passagens das Escrituras e então percebermos que eu e meu Pai somos um. Ao deixarmos nossas casas pela manhã, não saímos como indivíduos separados e à parte de Deus, mas eu e meu Pai saímos juntos, porque o Pai está dentro de nós. O Pai está mais perto de nós do que qualquer coisa nesse mundo. Depois de aprender essas passagens da Bíblia, quando recitamos uma delas para nós mesmos, não a repetimos continuamente de forma mecânica. Tentamos lembrar imediatamente um segundo e um terceiro trecho que tem um pouco do mesmo significado. Essa sequência de passagens que virá até nós mostrará que captamos a ideia, que realmente entendemos o que as Escrituras estão tentando nos revelar. Quando lemos a Bíblia com visão espiritual, veremos que tudo isso, do Gênesis ao Apocalipse, está tentando nos mostrar que a raça humana está separada de Deus e que nossa salvação final está ligada ao nosso retorno à casa do Pai. Mas este retorno à casa do Pai não é realizado pelas cerimônias, rituais, ritos ou dias sagrados de uma religião externa. Este retorno à casa do Pai é alcançado apenas por uma religião interna, uma relação entre eu e meu Pai que é estabelecida conscientemente dentro de nós. É relatado que o Dr. Jung, o notável psiquiatra, disse que nunca teve um paciente com mais de 35 anos de idade que fosse curado, exceto por um retorno à religião. Não a religião da ortodoxia, mas uma das antigas e originais religiões. Não era uma questão de passar pelas formas, cerimônias e ritos de um culto externo, mas um retorno na consciência à fonte original. Uma vez que somos adultos e vivemos uma vida separadas e à parte de Deus, há muito poucas possibilidades de renovar nossas vidas humanamente. Aos 35 ou 40 anos, o dano à nossa vida já está feito e há muito pouca chance de superar esse dano, a menos que seja por meio de uma viagem de volta, uma reconciliação consciente ou unidade com a fonte. Então não faria diferença se tivéssemos 70, 80 ou 90 anos. Se realmente fizéssemos esse contato com nossa fonte, os anos de colheita que os gafanhotos destruíram, Joel 2:25, não seriam restaurados. Os anos perdidos de pecado, doença e carência desapareceriam de nossa experiência e teríamos a oportunidade de renascer. Devemos morrer diariamente, 1 Coríntios 15:31, para o homem velho. Devemos renascer, mas esse morrer é um ato que ocorre na consciência. Nossa consciência é o ponto de contato entre nós e nossa fonte. Pegamos um livro de sabedoria espiritual, como fizemos com aquele capítulo em Vivendo o Caminho Infinito, e tomamos muito cuidado para nunca acreditar que ele seja sagrado. Mas pegamos essas passagens conforme são fornecidas neste capítulo sobre o mistério do invisível e as lemos continuamente até que realmente façam parte de nós. Em seguida, ponderamos, refletimos, meditamos, até que uma luz alvoreça dentro de nós e digamos: "Oh, enquanto eu era cego, agora vejo." João 9:25. Agora entendo o significado dessa passagem. Ela agora vive para mim. O pão da palavra. Uma passagem da verdade que é realmente compreendida é pão, carne, vinho e água. É o seu bem espiritual,
seu remédio espiritual, seu rejuvenescimento espiritual e seu renascimento espiritual. Cada passagem da Escritura que vive para você, a ponto de você poder dizer: eu entendi, eu entendo, é uma vida renovada. O Mestre disse: o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Quantas vezes essa passagem é usada em nossos escritos? Quão pouco apreendemos de seu real significado? Se pudéssemos realmente entender o que o Mestre está dizendo, toda a nossa visão da vida mudaria. O Mestre não diz para não comer comida, ele não diz para não comermos, isso faz parte da nossa vida. Ele está revelando que o homem não pode viver só de pão, só de comida. Deve haver algo transcendental, essa unidade com Deus, esse pão da vida, esse sustento da vida. É por isso que o Mestre orou: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Mateus 6:11. Aqui novamente temos duas passagens para contemplar e ponderar, até entendermos que Jesus quis dizer que o homem não viverá apenas de alimentos materiais, mas que Deus dará o pão de cada dia para nós, a palavra de Deus. O homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Cada palavra espiritual é pão. Quando começarmos a perceber que a palavra espiritual é pão, vamos querer tanto da palavra espiritual quanto pudermos digerir e assimilar. Memorizando e usando passagens bíblicas. Os alunos devem trabalhar com passagens bíblicas e, se ainda não as conhecem, memorizá-las, utilizá-las e, acima de tudo, certificarem-se de que não usem essas passagens meramente como afirmações, declarando uma afirmação repetidamente de uma forma hipnótica. O que os alunos devem fazer é pegar uma passagem e, em seguida, trazer à lembrança consciente outra passagem semelhante e, se possível, uma terceira e uma quarta, até que a ideia se torne clara. Eles descobrirão que depois disso estarão livres nesse assunto específico. Eles podem então prosseguir para outro grupo de citações bíblicas apresentando outro princípio, até que esteja completamente claro que a Escritura realmente é o pão da vida. Só podemos viver pelas Escrituras quando são conhecidas, compreendidas e quando estão incorporadas em nossa consciência. Em todas as 3 ilustrações fornecidas acima, há uma lição espiritual. Quando estamos separados da fonte do nosso ser, estamos usando nossa própria vida, nossa própria mente, força, saúde, sabedoria, orientação e direção, e eventualmente chegamos a um período em que murchamos. Por outro lado, mantendo nosso contato com a videira, mantendo nossa relação de filho ou herdeiro com o Pai, ou permanecendo no Éden, no reino de Deus, recorremos ao armazém infinito. Este caminho leva à eternidade, imortalidade, infinitude, harmonia, integridade e perfeição. O valor de viver com as Escrituras. Ao estudar o capítulo de Vivendo o Caminho Infinito, o aluno pode pensar que eu organizei o capítulo dessa forma, que havia algum tipo de plano traçado e foi então escrito. De jeito nenhum. Esse capítulo é, na verdade, uma de nossas aulas e saiu tão espontaneamente quanto está saindo agora. Por quê? Porque todos os anos vivendo com essas passagens da Escritura, todos esses anos aplicando-as, torna possível que a qualquer momento eu possa me sentar e dar uma lição como a daquele capítulo, mas apenas porque, depois de anos e anos de trabalho com essas passagens, elas se incorporaram à minha consciência, e é disso que estou vivendo. Isto é o que o caminho infinito é, nada mais nem menos do que as Escrituras, mas incorporadas e compreendidas ao menos em uma pequena medida. Portanto, com essas passagens das Escrituras, se uma pessoa tem que dar uma palestra, uma aula ou escrever um livro, é muito simples. Mas é igualmente simples lidar com problemas familiares, comerciais ou jurídicos usando-as. No caminho infinito, estamos trabalhando com empresários em seus problemas, estamos trabalhando com famílias em seus problemas conjugais, estamos trabalhando com todo tipo de problema humano e fazendo isso com essas passagens das Escrituras, formando a consciência que produz a harmonia.
A mente plena de verdade por meio das Escrituras. A mente humana, quando é ignorante de toda esta verdade das Escrituras, é a mente humana não iluminada, que é composta do bem e do mal. Mas o mesmo indivíduo, incorporando essas verdades espirituais, vivendo com elas, trabalhando com elas e aplicando-as, não é mais aquela mente humana não iluminada. Essa mente humana é então imbuída de verdade espiritual e poder espiritual. The New English Bible é uma tradução da Bíblia para o inglês comum. Foi retirada de sua forma antiga e todas essas verdades foram colocadas na linguagem que usamos em nossa vida diária, assim como eu as usei nos escritos do Caminho Infinito desde o início. Uma dessas passagens que tenho certeza que nunca ficou clara antes, de repente ganha vida. Diz em português claro: Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. O mestre estava falando com seus discípulos e dizendo-lhes que não tivessem pressa em sair e pregar o evangelho, mas que ficassem bem ali na cidade, esperando até que o Espírito se revelasse a eles. Podemos pegar essa passagem e interpretá-la desta forma: Deixe-me viver minha vida diária do jeito que eu estou vivendo agora, mas sem planejar ou contemplar nenhuma mudança, apenas ficar onde estou, fazendo o que estou fazendo, até que seja imbuído do poder espiritual do alto. Mas enquanto estou esperando, que eu faça algo útil neste período de espera com meu estudo, minhas meditações, minha reflexão sobre as Escrituras, minha oração diária por este pão espiritual. Veremos então que o que acontece é que essa mente grosseira com a qual nascemos, esse sentido materialista que diz que vivemos de dinheiro, de investimentos, só de pão, de comida ou de clima, domina cada vez menos nossa experiência, à medida que se torna mais e mais verdade que vivemos por esses desdobramentos espirituais. Esses passam a compreender a vasta maioria de nossa experiência e os modos e meios humanos de proteção e segurança são reduzidos. Nossa mente se tornará iluminada e instruída na proporção em que compreendemos e discernimos o significado das passagens inspiradoras da Bíblia. Aprendemos a viver com elas, praticar e aplicá-las em nossa experiência diária. Vamos usar os próximos meses para estudar e aprender essas passagens das Escrituras e este modo e meio de aplicação, e observar o que isso faz à nossa experiência e à nossa liberdade interior. É incrível como às vezes tomar uma passagem bíblica pode remover de nós todo o peso do medo. Recebendo o pão do céu por meio da escuta. Ao meditarmos, não pensemos, mas escutemos. Ouvimos porque queremos receber o pão que desce do céu. João 6,50. Esse é o pão que se abre para nós, de dentro do nosso próprio ser. Se interpretássemos isso literalmente, estaríamos esperando que o pão caísse dos céus. Se fôssemos apenas repetir isso irrefletidamente, estaríamos de uma forma ou de outra nos perguntando sobre este pão que vai cair das nuvens. No entanto, não vamos parar na declaração, o pão que desce do céu. Vamos buscar outra declaração que o esclareça. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Então o reino dos céus está dentro de nós. O pão que esperamos é o pão que se desdobra dentro de nós. No mesmo minuto, paramos naquela primeira passagem que indicava um céu lá em cima e um pão que vai descer dali. E ao invés de aceitá-la literalmente e repeti-la, deixando o pensamento dar um passo adiante, ela vem até nós. O reino de Deus está dentro de você. Portanto, o pão que há de vir do céu é o pão que há de vir do reino de Deus que está dentro de nós. Como isso nos faz dar um pulo? Não traz imediatamente ao pensamento e devemos abrir um caminho para que o esplendor aprisionado escape? Que diferença há naquela primeira passagem, o pão que desce do céu, e o que isso significa para nós agora, depois que duas passagens adicionais chegaram até nós. Imediatamente segue-se a passagem: uma comida tenho para comer que vós não conheceis.
João 4:32. Portanto, estamos esperando o pão ou a carne que desce do céu, mas o reino de Deus está dentro de nós. Portanto, estamos esperando que o pão e a carne saiam de dentro de nós. E isso nos leva naturalmente à verdade de que, caso alguma tentação se apresente a nós, se precisamos de alguma coisa, uma ideia, um dólar, uma casa, um trabalho, vamos responder com: eu tenho carne, eu tenho pão, eu tenho vinho, tenho inspiração, tenho carne que o mundo não conhece, eu tenho a fonte de inspiração, eu tenho minha unidade com Deus, eu tenho meu suprimento de mim, eu tenho um suprimento dentro de mim que o mundo não conhece. O reino de Deus já está estabelecido dentro de mim, a plenitude de Deus, a totalidade de Deus. Então relaxe nisso e observe o que acontece na experiência externa. Notas de gabinete. Existem poucos alunos do Caminho Infinito cujos associados são apenas alunos do Caminho Infinito. A maioria de nós vive e trabalha com pessoas que não sabem nada sobre a verdade espiritual e nem mesmo se interessam por ela. Embora possamos deplorar isso, na verdade, essa situação pode ser nossa oportunidade. Porém, não é uma oportunidade de falar-lhes sobre a verdade, pois sabemos que devemos guardar sigilo sobre isso. Devemos aquietarmos-nos e saber. E o que devemos saber? Devemos saber que Deus é a fonte de toda a vida e que Deus é o ser individual, o eu no centro de cada indivíduo. Reconhecemos esse eu em todos que encontramos. Sabemos que eu e meu Pai somos um, e nessa unidade somos um com cada indivíduo ou com quem entramos em contato. Esse reconhecimento abençoa aqueles que encontramos e garante uma relação de harmonia.